Bom, eu, em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite que me foi feito por este para pertencer ao COM e distribuíram-me também uma tarefa que eu fiz e fui o melhor que podia fazer e que está muito centrada nas diversas jornalistas que foram selecionadas, tal como a professora Cristina disse, que me foram chegando exatamente provenientes da Europa. Portanto, o objetivo era analisar essas peças e ver que peças e ver o que é que as peças representam em termos de censura e liberdade de expressão. Eu vou falar destes aspectos. Em relação às peças que me foram distribuídas, eu vou falar sobre estes aspectos. Em primeiro lugar, de que periódicos foram extraídos as peças, peças jornalísticas e países, portanto, que há aqui, e os temas que eles abordam. E, por fim, eu resolvi centrar-me num objeto que me preocupou em especial e que me chamou em especial a atenção e portanto, eu tratei com a maior profundidade. É como dizer um estudo. Está bem. Então, este é o índice dos assuntos que eu vou falar e, em especial, eu queria sublinhar que o ponto 4 é o ponto que eu escolhi para maior desenvolvimento, ou seja, é um assunto que eu enquadro sob uma perspectiva de globalização, sistemas de vigilância e as liberdades. E é o caso, muito falado na imprensa europeia e que também já aqui foi comentado, do Edward Snowden. Em relação, eu centrei-me muito dentro das diversas matérias que me foram chegando, eu centrei-me em particular nos periódicos espanhóis e nos periódicos ingleses, porque os portugueses eram, de certa forma, réplicas de assuntos tratados pela imprensa brasileira e, portanto, não os consideraram. Agora, e por isso tem muita importância às peças que me chegaram provenientes de periódicos espanhóis, que foram estes, a ABC, El País e El Mundo, estou a distinguir só os jornais. E, no caso espanhol, analisei um total, ou li um total de 39 peças, 17 peças, desculpa, 17 peças são sobre assuntos de Espanha e 22 são sobre assuntos e periódicos da América Latina, o que é natural, dada a ligação entre a Espanha e a América Latina. Em relação aos temas das peças relativas a assuntos nacionais, portanto a assuntos espanhóis, surgiram problemas de conflito entre partidos políticos, sobretudo entre o maior partido da oposição e o partido do Rajoy. Era o PP. Estes assuntos e estes problemas que foram levantados em algumas peças, para mim, não configuravam uma situação de censura, nem de falta de liberdade de expressão, mas configurava uma situação normal em democracia, despica entre os partidos, em que um diz que o outro teve mais tempo de antena que ele e que ele fez, o PSOE fez uma peça que devia passar na televisão e não passou. Pronto, são situações desta natureza que eu não considero propriamente que haja aqui falta de liberdade ou que haja aqui qualquer espécie de censura, mas faz parte da picardia política entre os diversos países, sobretudo os países dos processos de... Agora, há sim uma situação, sobretudo os processos
descontrole dos meios, em que o PP, como está no poder, em Espanha, é natural que tenha mais proximidade, que tenha mais visibilidade. Isto é típico dos partidos dos países, não, dos partidos que estão no poder. Um outro assunto que eu achei particularmente interessante relativamente aos assuntos nacionais da imprensa espanhola foi a TV3 de Barcelona, que tomou a decisão de censurar o campeão do mundo de Moto3, foi censurado por empenhar a bandeira espanhola. Ele é campeão do mundo, quando ganhou o campeonato do mundo, empenhou a bandeira espanhola, em vez de empenhar a bandeira da autonomia basca, perdão, da catalã. Que eu agora não sei E então, esta situação, sim, representa um radicalismo do autonomia elevado ao extremo. Mas enfim, são as realidades dos problemas que vivem as diversas regiões e as diversas autonomias dentro da Espanha. Em relação aos temas das peças espanholas relativas aos assuntos internacionais, elas estão muito centradas na Venezuela, no Egito e no Reino Unido. Portanto, nota-se que há uma preocupação muito grande com a censura do Nicolás Maduro em relação à Globovision, porque o Nicolás Maduro não quer que passem notícias, muito menos na televisão, sobre os problemas de abastecimento com que a Venezuela se está a confrontar. Depois, peças sobre o Egito, em que o principal problema que me chamou a atenção foi o encerramento, foi a proibição do humorista egípcio Bassem Youssef. Ele só fez um programa, fez o primeiro programa de humor e foi imediatamente banido da televisão egípcia e considerado persona não grata. Especialmente impressionou-me o facto, isto sim são situações de censura, impressionou-me o facto do encerramento da cadeia local da Al Jazeera e de outros 3 canais de influência islâmica. Portanto, há aqui uma situação que é preciso sublinhar em relação às situações de censura. Nós esperamos, naturalmente, que os países que têm governos ditatoriais ou governos não democráticos façam censura. Portanto, isso não é, pelo menos a mim pessoalmente não me espanta, é próprio das questões de natureza política de um Estado autoritário censurar o máximo que conseguir. Não quer dizer que eu acho isso bem. Eu vejo que uma tendência normal. E por isso no Egito, na Venezuela e em muitos outros países, a censura é uma arma política utilizada para privilegiar quem está no poder e para calar quem está na oposição. A situação, sim, que mais me impressionou e que é relatada pela imprensa espanhola em relação às questões internacionais foi o que se passou no Reino Unido. Sobretudo as declarações da ministra britânica do Interior, que sugere que se aplique censura prévia às imagens extremistas, às imagens de extremistas islâmicos. E as expressões que foram feitas sobre os jornalistas ingleses, dos mais prestigiados jornalistas do Reino Unido e dos mais prestigiados jornais do Reino Unido, para não publicarem e difundirem informações sobre o Edward Snowden. Em relação, então agora passo para os periódicos britânicos e o The Guardian, as peças que me chegaram foram especialmente o The Guardian, o The Independent e o Daily Telegraph. Um total de 42 peças, 8 peças centradas sobre o Reino Unido e 34 peças sobre países no mundo de língua inglesa ou de influência inglesa. Países
que hoje são independentes, mas que foram colonizados pela Inglaterra. Então, os assuntos nacionais sublinhados nestes jornais é aquilo que os próprios jornalistas sublinham, que é o perigo para a democracia de confundir informação com espionagem. Também há peças que sublinham o facto do jornalista Miranda ter passado 9 horas a ser interrogado no aeroporto de Heathrow, exatamente pelas ligações com o caso, mas ele era um jornalista, pelas ligações com o caso do Snowden. E também os problemas das atitudes da Ministra do Interior britânica em relação aos extremistas islâmicos, que já foi relatada em relação à imprensa espanhola. Dos assuntos internacionais dos jornais ingleses, é de facto focado muito a questão do Edward Snowden, mas na sua relação e na sua escolha pela Rússia como um país que o ia acolher e que o está a acolher. A ONU também, isto também é outra peça, a ONU critica casos de islamofobia no discurso de radicais alemães, direitos humanos violados na Turquia e o governo norueguês que favorece determinada imprensa com subsídios em detrimento de outra. A imprensa que é favorecida é a imprensa que está mais ligada à cor política que está no governo, aquela que recebe menos subsídios é que não está ligada. E agora ia passar ao estudo de caso que eu resolvi fazer, que é exatamente o caso de Edward Snowden. Então, o que me move aqui não é propriamente estudar quem é o Edward Snowden e etc. Apesar de eu achar que há aqui uma referência que é importante, quer dizer que é um homem de 30 anos, que era especialista, que era um analista da CIA, que trabalhou também para a Agência de Segurança norte-americana e que, de facto, tomou uma atitude que foi a atitude de sair com uma série de informações secretas e temos que continuar. Sair da América com uma série de informações secretas e que foram disseminadas por vários jornais de uma forma estratégica. Em primeiro lugar, ele escolheu, isto era uma questão da defesa da sua própria integridade, ele escolheu 2 jornais para vazar a informação. Foram exatamente o The Guardian e foi o Washington Post. E esta situação, este vazamento de informação, faz com que estes sejam os primeiros jornais a divulgarem o que havia a denunciar. E, a seguir, essas situações correm o mundo e são publicadas em diversos jornais. Mas reparem que os jornais que aqui estão são jornais dos Estados Unidos da América, Itália, Espanha. Houve uma grande atenção mediática a este caso, penso que na imprensa brasileira, até pelas atitudes que a própria Vilma tomou, e terão sido divulgados 1.700 milhões de documentos. Agora, o que é importante? E o que é de facto importante? Isto sim configura, eu penso que um crime de atentado aos direitos humanos. O que são esses documentos da realidade? E esses documentos são uma informação em massa de cidadãos, perfeitamente anónimos, nós provavelmente estaremos entre eles, e de escutas telefónicas, de cruzamento de informações, de carregamento da web, dos e-mails, tudo isto é feito à custa, evidentemente, de uma técnica e de uns programas informáticos altamente sofisticados que permitem exatamente este carregamento a cada 6 minutos, salvo erro, de tudo o que há na web, de tudo o que há nos nossos computadores pessoais, dos nossos Facebooks, das nossas chamadas telefónicas.
Depois a NASA interpreta, tem outros programas para interpretar essas comunicações desses cidadãos. Isto configura o quê? Claro, quando isto veio ao mundo, imediatamente houve grandes movimentações internacionais, sobretudo do Presidente dos Estados Unidos da América e dos britânicos. E porquê que estes observaram-se vítimas? Ou seja, não sei se repararam que a Alemanha foi protestar também, a Itália também, etc. Ora, o que é que acontece? O que acontece é que há, de facto, uma grande ligação entre os serviços secretos norte-americanos e os serviços secretos americanos. Isto, desculpem, ingleses. Isto não é nenhuma novidade para nós, porque isto é uma realidade desde a Segunda Guerra Mundial. Agora, onde é que eles estão implicados? Eles estão implicados exatamente no mesmo objetivo. E essa situação foi, de facto, reforçada depois do 11 de março. Ou seja, o 11 de setembro promoveu, justificou, possibilitou, deu uma abertura para que este sistema de ferramenta de informação dos cidadãos, que não tem nada a ver com nenhuma situação de atividades criminosas e etc., são apanhados neste cruzamento de dados e neste cruzamento de informações. Os documentos revelados referem-se a vários países do mundo. Obrigada. Países como a Alemanha, França, Brasil, México, Reino Unido, China e Estados Unidos da América. No entanto, as maiores reações, como eu dizia há pouco, foram por parte dos Estados Unidos da América e foram por parte dos ingleses. Porquê? Os ingleses e os Estados Unidos da América há muito que estão envolvidos num sistema de informação que se chama Five Eyes, 5 olhos. E quem são os 5 olhos? Que é os Estados Unidos da América, a Inglaterra, a Nova Zelândia, o Canadá, a Austrália, portanto, os 5, portanto, é o Reino Unido, a América e mais, no fundo, a Commonwealth. E esta situação fez com que houvesse então, sobretudo os britânicos, ao mais alto nível, situações de tentar, a todo custo, que esta informação não fosse publicada pelos jornais britânicos. E então, essa situação levou a que se tivessem feito os maiores atentados no Reino Unido. Atentados contra as liberdades pessoais. Por exemplo, o jornalista David Miranda, que é colunista de vários jornais, foi apanhado no aeroporto de Heathrow e durante 9 horas foi interrogado. Isto é uma situação que é um caso de exceção. Portanto, foi aplicada aqui uma lei de exceção que normalmente só é utilizada para quem apesar de não de espionagem, mas de terrorismo. E, portanto, foi usada em relação a este jovem jornalista essa situação. Esta opinion maker inglesa, que isto teve muito eco, de facto, na imprensa britânica, eu fui ver peças paralelas que foram distribuídas, e esta comentadora refere-se desta forma às informações que circularam e à atitude do próprio, à descoberta do que se fez. E depois há várias reações de vários jornalistas, que consideram mesmo que nos últimos 5 meses, portanto isto reporta-se desde junho até outubro, que é novembro, que foi a distribuição destas peças, e como o próprio Parlamento interferiu no caso, como o próprio Primeiro-Ministro interferiu no caso, tudo no sentido de impedir que as peças jornalísticas que comentavam este caso, que explicavam ao público que estava a ser vigiado e supervisionado por um sistema global, em tudo semelhante àquilo que o George Orwell, no seu romance de 1984, definia como Libra.
Portanto, e esta é que era a citação que eu queria aqui deixar salvaguardada, ou não salvaguardada, que é, nós como cidadãos acho que temos que ter consciência de que hoje em dia a censura não é como era a censura dos nossos Estados-membros. Não é. Hoje em dia a censura é altamente sofisticada e a censura está na censura a estes próprios sistemas. E mais do que censura, isto aqui é um atentado em relação aos direitos humanos. Todos nós estamos a ser, de certa forma, taxados, escalonados, enfim, empacotados em bases de dados, e nós temos direito, como cidadãos, à nossa privacidade. Portanto, eu voltava à questão, mais do que censura, isto configura também no caso de censura, mas mais do que censura, isto é um atentado às liberdades individuais, tal como a censura é. E queria chamar a atenção só, por fim, para terminar, queria só chamar a atenção para que sistemas destas naturezas seriam feitas milícias do Hitler, ou do Mussolini, ou do Salazar, ou do Franco, ou do Vargas. Só que eles não tinham estes meios técnicos. Portanto, a América e todos os seus aliados que entram nesta espionagem da rede e da informação de cidadãos privados, que não têm nada a ver com o terrorismo, porque aqui são todos, também os norte-americanos estão todos fechados. São sistemas contra o qual se rebelaram algumas instituições nos passados, porque eu acho que é para o último slide, contra o qual se rebelaram imediatamente. Há reações em relação a isto. Nos Estados Unidos da América e em todos os países que estão mais conscientes e despertos por esta situação, há é o último slide. Há uma série de instituições, de ONGs que se formaram, que já existiram e que estão a lutar exatamente para despertar, no fundo, todos os cidadãos para esta realidade, tentando impedir que os sistemas de vigilância sejam absolutamente focados no cidadão, que deve ser livre e que deve ser intocável. Portanto, já há uma série de instituições a trabalhar neste sentido. Muito obrigada pela vossa atenção.